Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesse momento para poder falar com vocês, uma tarde de sexta-feira, dia 31 de janeiro, é o último dia de janeiro de 2025, 31 de janeiro, sexta-feira, 26 graus, existe a possibilidade de chuva aí no decorrer do período, eu penso que não deve chover até o final da tarde, mas é uma tarde nublosa, e a possibilidade da chuva é 35%. A umidade relativa do ar está em 70% por conta da chuva que vem caindo. Umedeceu bem o ar em Ribeirão Preto. Hoje nós vamos ter 27 graus de máxima e a mínima foi logo pela manhã de 21 graus. Nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, tá? Região sudeste do Brasil, norte do estado de São Paulo, Ribeirão Preto. Então, passando aqui para poder falar para você, é o verão brasileiro, é a normalidade, nós estamos com uma temperatura que é o normal, não é muito normal quando estamos no 40, né? Mas quando estamos aí em 27, 29, até 30 graus é suportável, tá? Mas porque aí a sensação térmica hoje é de 27 no máximo, 30, 31 graus, aí nós vamos ter hoje no meio da tarde de sensação térmica, tá? Então, passando aqui para poder falar duas coisinhas que eu tenho falado bastante vezes aí com vocês e às vezes as pessoas parecem que estão dormindo no ponto aí, né? Tem gente que parece estar dormindo no ponto. Então, eu quero te mostrar uma situação aqui que mosquitos e escorpiões estão causando sérios problemas, sérios danos para muitas pessoas. Os escorpiões, eles gostam de lugares úmidos e agora com essa chuvarada que está dando aí, sempre temos lugares úmidos para eles, né? Nós sempre temos. E a dengue e a chikungunya e a zika são transmitidas por esse rajadinho, esse pernilongo aí que gosta de água limpa, tá? Então, chovendo também, garrafas, latas, tampinhas de garrafa, e tambores, sabe? Piscinas, calhas que deveriam estar sendo limpas ou que deveriam estar desentupidas, que estão tortas e ficam ali acumulando água. Isso tudo torna-se um ambiente favorável para ter um lugar, um criadouro desse mosquito Aedes aegypti. A fêmea desse mosquito, se ela estiver infectada com a dengue e a dengue for hemorrágica, você pode vir a óbito. Pode morrer. Então cuide para que você não tenha essa situação perto de você, tá bom? Cuida aí, não deixa chegar perto de você essa situação, porque se chegar, muito provavelmente você, se tiver uma doença pré-existente, né? Uma comorbidade, aí você vai parar na UPA, vai parar num hospital e muito provavelmente terá muitas complicações, tanto com o escorpião quanto com o mosquito. Qual que é a solução? Fazer a limpeza da sua casa. Limpe a sua casa. Tire escombros, resto de material de construção civil, tijolo, telha, madeira, aquelas coisas eradas velhas, joga tudo fora, acaba com isso. Faz uma limpeza bacana no seu quintal, deixa tudo limpinho, você não vai ter problema com o escorpião e muito menos com o mosquito Aedes aegypti. E se você tiver na sua casa aí, aqueles vasos sanitários que tirou, sabe? Aqueles antigos bidês. Outro dia eu vi na casa de uma pessoa um bidê cheio de água e estava cheio de larva também. Não sei se era larva da dengue, né? Mas como é que faz, gente? Então, presta atenção. A melhor coisa que tem é não tê-los por perto. Pronto. Se você não tiver esses dois por perto, você vai ficar bem mais tranquilo. Outra coisa que eu preciso alertar são aqueles que são os teimosinhos e os teimosões. Eles não gostam de ser teimosos em persistir na palavra de Deus. Eles gostam de ser teimosos para ser desobedientes. Lembra? Já falei sobre teimosia esses dias aqui e eu quero chamar a atenção a respeito de teimosia. Tem um pessoal aí que anda querendo fazer ou anda fazendo exercício entre 10 e 16 horas, tá? Com esse sol do jeito que está, o verão do jeito que está, seco como está, ela acaba tendo problemas de desidratação e de insolação. Aí vai para a UPA. Indo na UPA, aqueles teimosinhos e teimosões, as teimosonas também,
acabam chegando lá e começam a reclamar que está sobrecarregado. Não limparam as casas, não tiraram a possibilidade de ter nem escorpião, nem pernilongo, e ainda depois tem a turma que vem lá para poder desafiar aquela situação de dizer assim, eu vou fazer exercício entre 10 e 16 e quero ver. Ao ar livre não é recomendado. Aceita o conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos reside a sabedoria, tá? E a vitória na guerra. Então, aceita conselho de alguém que já estudou para isso, que sabe o que está falando. Não sou eu, são os especialistas. Então eles estão falando, limpa a sua casa para que você não tenha um criador de mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, nem de escorpiões. E não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Simples assim. Pronto. Resolvido o problema. Não fica mandando mensagem agora não, irmãos. Por favor, sobrecarrega aqui. Então, presta atenção. Existe essa situação para quem é desobediente. Daqui a pouco aí ela vai reclamar. E aí, se eu souber, eu vou falar. Você é teimoso, você é teimosa. Você não limpou. Você fez exercício entre 10 e 16 horas. Agora tem que sofrer o dano. Tá bom? Dado o recado? Não tô brabo, não. É a realidade, tá? Isso. Não pode achar. O dia que eu ficar bravo, vocês vão saber. Fala, hoje ele tá bravo. Espero que esse dia nunca chegue. Outra coisa aqui. Deixa eu só falar um negócio para você. Algumas pessoas têm falado por que o mês de janeiro foi uma sobrecarga grande, né? Porque muitas pessoas que fazem o apoio espiritual, que trabalham com isso, ou que deveriam trabalhar, que são aí na realidade são voluntários, acabam tendo de férias, tá? E eu sou a favor que as pessoas tirem férias, tá? Sou a favor. Mas que não seja todo mundo de uma vez só. Aí sobrecarrega os poucos que restam, tá? Mas são poucos mesmo os ceifeiros, e Jesus já havia falado isso, e hoje a palavra é a respeito disso. Poucos os ceifeiros. Por isso, nesta situação, vocês devem clamar. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Então, disse aos seus discípulos. Quem disse? Jesus. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós temos que entender que nesse tempo de correria, de 2025, de anos 2000, nós temos pessoas que participam da colheita, são ceifeiros, mas são ceifeiros que ficam na retaguarda, ajudando aqueles que estão na linha de frente, sabe? Aqueles que patrocinam, aqueles que ajudam, aqueles que mantêm, aqueles que são mantenedores. E eu vou falar para vocês aqui. Isso, não estou falando de igreja, tá? Igreja muito raramente ajuda alguém que está fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque nesse tipo de trabalho não existe divulgação do nome da igreja, percebe? Parece que se esqueceram que somos reino, parece. E no reino a gente não faz divulgação de placa. E aí também entra na situação do setor público ou das empresas que são de hospitais, proprietárias de hospitais e que não querem fazer propaganda, não querem que seja feito ou veiculado o nome dessa ou daquela instituição religiosa. Eu não tenho problema com isso, tá? Porque eu não estou pregando nenhum tipo de religião, eu só prego a palavra. Então o que Jesus falou isso daí, em Mateus no capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo segundo relatou Mateus, tá? Não vem, tem gente, Mateus que escreveu, não. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus está relatando. É isso aí, tá bom? Porque tem Mateus, tem o Marcos, tem Lucas e tem João, entendeu? São os 4 evangelhos de Jesus Cristo, segundo cada um olhou e viu pela sua ótica, e eles relatam o que aconteceu. Os acontecimentos, muitas vezes são os mesmos, tá? Na maior parte, a maioria deles são os mesmos, mas cada um com a sua ótica, entendeu? Então, existem aí esse coletor de impostos, que era Mateus, que contou a respeito disso daí. Se você for ver no Evangelho de Lucas, Lucas era médico, e médico, na realidade, estava falando de uma outra situação, né? Se você pegar João, o pescador, ele vai
falar da mesma situação, mas com uma outra colocação de palavras. Então, Jesus estava dizendo, conforme Mateus colocou, então disse aos discípulos, eu, na minha versão, não estou colocando, não estou inventando em versão nenhuma, não, é só colocando uma palavra aí. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus 9:37. Então, sinceridade, eu fico muito, muito preocupado com aquela fala de Paulo em 1 Coríntios, do capítulo 11, versículo 1, quando ele fala assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uau! Para ser um imitador de Cristo, nós temos que fazer e agir em conformidade com aquilo que Cristo fazia ou fez. Quando você pega lá no livro de Mateus, no capítulo 9, do 35 ao 38, que está dizendo realmente a respeito dos ceifeiros, dos trabalhadores para a seara, aqueles que ajudam a colher, aqueles que ajudam a pregar o evangelho, de divulgar o evangelho. Está aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do 35 ao 38, conta isso daí. E para contextualizar aí, esse texto retrata que Jesus, em seu segundo tour ministerial pela Galileia, segundo circuito ministerial, porque tem muita gente que fala aí, hoje está fazendo uma turnê, né? Em sua segunda turnê ministerial pela Galileia, lá por volta do ano, acho que é 31, 32. O cenário era de um povo judeu que estava oprimido pelo domínio romano, pelo Império Romano, né? E esse povo estava carente de uma liderança espiritual que fosse autêntica, assim, aquela liderança que fosse realmente uma liderança, não ficasse só no nome, né? Porque naquele momento os líderes religiosos haviam se tornado legalistas e muitos deles estavam muito distantes. Então a população estava desassistida, desamparada, tanto material quanto espiritualmente. Então o povo judeu ali, eles estavam perdidos, né? O judeu estava, além de estar oprimido pelo Império Romano, estavam totalmente desassistidos materialmente e espiritualmente. Olha que situação. Aí vem aquela situação de Jesus chegar e falar para eles que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando ele vem e faz aquele convite, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ele está falando dessa opressão que esses homens, essa liderança, estava infringindo sobre aquelas pessoas, sobre aqueles judeus, o Império Romano e mais a liderança religiosa daquele tempo, que havia se tornado legalista, aqueles que falavam, mas não cumpriam, né? Não faziam aquilo que eles falavam. Por isso que tem uma palavra que diz, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Tudo que ele disser façais, mas não procedais como eles procedem, porque eles falam, mas não fazem. Não fazem. E ainda hoje, com dor no coração, eu vou dizer isso para vocês. Ainda hoje acontece isso. Estão lá dominando aqueles que são escribas e fariseus e que fazem distinção de pessoas. Jesus é um modelo de ministério que eu fico olhando e falo assim, ó, ele abrangia todos os serviços. Ele percorria todas as cidades e aldeias. Se você for pegar lá o Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Marcos, acho que é no capítulo 1, versículo 38, você vai ver quando ele percorria as cidades, as aldeias, aquelas pequenas cidades, onde ele percorria, ele parava, ouvia, falava, ele atendia todo mundo. Olha que tipo de ministério maravilhoso. Não é um tipo de ministério parecido com o do capelão, né? Que atende todo mundo, independente de ser rico, pobre, de cor, católico, evangélico, espírita,
recorreu e quis ouvir a palavra de Deus, aquela que realmente muda o cidadão e leva para o céu, independente de placa. É esse aí que a pessoa aceita, que confessa Jesus com com a sua boca, né? E com o seu coração crê. Essa palavra é a palavra que nós pregamos. Então, se você for olhar, ele não fazia acepção de pessoas ou de lugares. Jesus não fazia. Se você olhar Atos no capítulo 10, Atos 10, Atos 10 do versículo 34. Versículo 34 e 35 vai falar isso, que Jesus não fazia acepção de pessoas, nem de lugares. Ele ia em tudo quanto é lugar, apesar de muitas vezes serem enxotados desses lugares. Tá junto com os discípulos ali e eles quererem perseguir Jesus. Então presta bem atenção no que eu estou falando. Ele tinha um ministério abrangente, o serviço dele abrangia todas as pessoas, ele pregava, ele ensinava, ele curava. Era um evangelho, a integralidade do ministério de Jesus é fascinante. Ele ensinava, pregava, curava, tudo ao mesmo tempo. Aí eu falo assim, gente, eu preciso ser igual Paulo falou. Será que algum dia eu vou chegar nessa situação de dizer assim, imita eu assim como eu estou imitando Jesus? Será que hoje você poderia dizer, olha para mim, você vai enxergar Jesus através de mim? Ou quando as pessoas, você nem abre a boca, as pessoas olham para você e falam assim, você é diferente. Tem alguma coisa diferente em você. Aí uma porta escancara na sua frente para você falar de Jesus para essa pessoa. Tem mesmo. Eu aceitei a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da minha vida. E eu hoje falo, eu prego, eu reflito, eu transbordo Jesus. Alguma vez você já fez isso? Em Lucas, no capítulo 4, do versículo 18 e o versículo 19, ele fala que Jesus ensinava, pregava, curava todos, indistintamente. Atendia o ser humano em todas as suas dimensões, necessidades, né? Em todas essas dimensões. E você olha na epístola de João, terceira epístola de João, no capítulo 1, verso 2. Terceira epístola de João, você vê que capítulo 1, verso 2. Quem está anotando aí, capítulo 1, verso 2. Jesus atendia, ele fazia isso em todas as dimensões. Então presta atenção, ele é um modelo de ministério a ser imitado. Não me venha perguntar se hoje as igrejas estão fazendo isso, não me interessa, esse não é um assunto para mim. Mas o modelo de ministério de Jesus, ele abrangia todos os serviços, indistintamente, e em tudo quanto é lugar. Tem lugar que hoje as pessoas não querem ir. Comunidades, as antigas favelas, né? As pessoas não querem ir lá. E se você for ver, as grandes igrejas são construídas realmente em lugares onde as pessoas têm. É difícil. Eu sei que é difícil. Sei que não é fácil. A igreja depende de muita coisa, de valores. E a igreja faz também o seu trabalho social. Mas nós poderíamos atingir muito mais pessoas se formássemos homens e mulheres que serão, no futuro, ceifeiros de uma grande colheita. O modelo de ministério de Jesus, além de ser abrangente na situação ou na palavra serviço, ele era um ministério integral. Ele abordava a pessoa por inteiro, abraçava a pessoa por inteiro, independente da situação social, independente daquilo que ela estava passando. É o que Deus vai fazer comigo e com você. Quando você chegar lá e você quiser dar uma explicação, ele fala assim para você, vem cá, não precisa dar explicação, eu sei de tudo, estava lá e eu vi tudo. Porque o olhar compassivo de Jesus, o olhar compassivo
do mestre, ele enxerga lá na profundidade, onde nenhum ser humano. A profundidade do olhar de Jesus é tremenda. Ele vai e ele vê além das aparências. Eu fico olhando quando Deus falou para o profeta Samuel que estava indo ungir Davi, e hoje nós sabemos que é Davi, né? Mas naquele momento nem o profeta sabia quem era o escolhido para ser rei sobre Israel, mas era Davi, aquele que estava no campo. Mas quando entram os irmãos de Davi, os olhos de Samuel se enchem. Ó, nossa, esse é bonito, esse é forte, esse é alto, esse ó, é esse o cara. E aí vem Deus e fala, pode parar. Eu enxergo além das aparências, é o olhar. O olhar compassivo do mestre, ele enxerga lá dentro. Enxerga onde você está, enxerga o que você está vivendo. Enxerga. Ele sabe que você pode, nesse momento, quem sabe você está numa cama de hospital. Não vou pedir para vocês pararem de mandar, que vocês não param mesmo, né? Amanhã eu desligo, não deixo ninguém mandar mensagem. Então presta atenção aqui. É um olhar profundo. Ele vê lá no fundo mesmo de cada coração. Ele vê a pessoa lá dentro. Ele sabe a intenção sua. Ele enxerga a real condição espiritual do ser humano. Se você for ver o Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou João, o Evangelho do evangelista João, capítulo 4, versículo 7 até o 29. Vai anotando aí que você vai, depois você pode rever isso aí, vai estar lá no YouTube. Capítulo 4, do versículo 7 ao 29, do Evangelho de João. Você vai ver que ele enxerga a real condição espiritual. Ele sabe qual é. Ele sabe qual é a sua real situação nesse momento. O olhar do mestre é um olhar compassivo. E ele está olhando para você nesse momento e ele quer fazer algo pela sua vida. Deus enxerga e ele se comove intimamente. Comove. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Você vai ler e vai ver que ele se comove com as situações. Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele se identifica com o sofrimento. Vai lá e olha para você ver. Deus tem uma sensibilidade do coração. Ele sabe a sensibilidade, ele identifica, ele consegue ver. E ele sofre junto conosco. Sofre. Tem gente que fala assim que não, Deus não. Não. Dá uma olhadinha lá que um dos menores versículos da Bíblia, se não for o menor, diz assim, ó, Jesus chorou. Isso é sentimento. Isso é sensibilidade. Isso é sentir, é empatia, né? Sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Fala, nossa, os familiares, aqueles que estão nesse momento com dificuldades, aqueles que estão com problemas. É isso. Mas eu quero agradecer a você. Porque durante todo o mês de janeiro, algumas vezes foi mais difícil passar. Mas outras vezes não foi muito difícil passar. Porque eu tinha amigos e pessoas como vocês, que estão aí, às vezes, está deitado, num leito de hospital, me ouvindo e vendo. E você sabe o que eu estou falando. Que muitas vezes eu cheguei e vocês estavam para baixo. E quando viram o capelão chegando e também não muito bem,
Porque normalmente a gente tenta chegar chegando, né? Chegar chegando, levando alegria. E algumas pessoas até identificam, chegou a alegria. E muitas vezes por dentro o coração está pequenininho. Está pequenininho. Mas com vocês nesse mês de janeiro de 2025, parece que foi ontem que nós passamos de 31 para 1º. Tem um amigo que falou uma coisa assim, ele falou assim, eu só passei de 24 para 25 porque eu não tinha que pagar nada. Se tivesse que pagar, ficava em 24. Então, presta atenção aqui, ó. Nesse dia 31 de janeiro de 2025. Você tem a oportunidade hoje de aceitar esse Cristo. Esse Cristo que tem sentimento, que enxerga você, que sabe cuidar de você na sua integralidade emocional, psicológico, físico, espiritual. Ele sabe cuidar. Por isso que o convite de Jesus foi bem esse: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Quando ele fala, vinde a mim, ele está falando isso daí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai fazer. Basta que você resolva entregar o seu coração, a sua vida, o controle de tudo nas mãos dele. Beleza? Isso aí. Isso. Presta atenção. Sujeite-se a Deus. Resista o diabo. Ele vai fugir de você. Que tal você aceitar Jesus Cristo hoje? Hoje é dia de salvação para você. Quem sabe você estava se sentindo um daqueles que estão colocados à margem da sociedade, da família, porque não tem dinheiro, ou porque não tem roupas boas para frequentar lugares bacanas, restaurantes caros. O ser humano só vê isso. Presta atenção. O ser humano só consegue enxergar até ali. Ninguém sabe se conseguirá fazer a refeição de amanhã. Percebe isso? A gravidade da nossa existência. Você não sabe se amanhã você vai tomar café da manhã. Qual é a diferença daquele que serve a Deus ou não? Que se tomar café da manhã aqui na Terra, tá bom? Mas se por um motivo qualquer você tiver que tomar esse café lá na eternidade, você estará nos braços do Pai. Porque aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, só Ele e você sabem das agruras, dos problemas, das dificuldades, das necessidades, daquilo que vai dentro do teu coração. Tá bom? Dado esse recado, falado essa palavra, eu quero convidar você a aceitar que esse olhar compassivo do Mestre possa fazer efeito na sua vida também. Tá bom? Se você quer, se você pode, faça essa oração comigo. Aceite a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida neste momento. E você vai ter direito e vai ser-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. A minha relação de oração, pessoas para quem eu oro, tá aí. E se você tem a sua aí, vamos lá. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesta sexta-feira, último dia do mês de janeiro de 2025, 31 de janeiro. Deus, os dias parece que estão acelerados. Outro dia nós estávamos passando de 24 para 25 e agora nós já estamos entregando nas tuas mãos o mês de janeiro, deixando para trás o mês de janeiro de 2025 e vamos receber, se o Senhor não voltar até a meia-noite deste dia,
nós vamos receber o mês de fevereiro. A nossa vontade, a nossa necessidade é que o Senhor esteja conosco, que continue conosco a cada momento. Continue fortalecendo a mente e o coração de cada um de nós. Continue abençoando a cada um de nós. Que a tua mão, a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um de nós. Eu oro nesse momento por todos esses que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor continue com a sua boa mão estendida sobre a vida deles. Faça com que eles possam ter os seus pés firmados na rocha, que não venham se desviar de maneira nenhuma. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Pai. E não permita que nada daquilo que for a tua palavra seja arrebatado do seu coração pelo nosso inimigo. Eu oro nesse momento, te pedindo que os nomes de cada um sejam escritos no livro da vida e que a tua bênção e a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles durante todos os dias que viverem nessa terra. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, eu oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, oro pela Isabela, pelo Miguel e pela sua família, oro também pela Dona Neia e o senhor Fernando, a avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza, que está internada no HC Campus, no 7º andar. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a vida dela também, socorrendo e fortalecendo a avó Tereza nesse momento. Eu oro pelo Eduardo de Piracicaba, que o Senhor já colocou as suas mãos e já está curado. Nós oramos também pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e o Vitor, que são seus netos. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um membro dessa família. Repreenda o inimigo sobre a vida desta família. Cubra debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando de todo mal. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, oro pela Viviane, oro pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos. Que todos tenham uma bênção especial nesse final de semana, que recebam muitas visitas, que possam ter visitas frutíferas, que possam dar bons testemunhos e que eles possam ter, nesse tempo de dificuldade e de necessidade, uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Eu oro também por todas as crianças, jovens, adolescentes, adultos. Algumas já voltaram para o ano escolar pleno, outras estarão voltando na segunda-feira. Aqueles que trabalham no ambiente escolar, que todos tenham uma bênção especial e que possam ensinar esses jovens, crianças, adolescentes, adultos, aquilo que é necessário para serem cidadãos de bem. E que o Senhor possa estar dando uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados, aqueles que estão aguardando uma vaga num hospital e aqueles que estão de alta, estão em casa em recuperação. Que a tua bênção, a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro também por todos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, aqueles que estão na prostituição. Eu oro para que o Senhor revele-se a cada uma dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo vá lá e resgate cada uma delas. Eu oro por aqueles que estão opressos, possessos, depressivos, angustiados, aqueles que estão tristes, desesperançados, aqueles que perderam totalmente a razão de viver. Que o Senhor estenda suas mãos sobre essa vida em nome de Jesus e repreenda esse inimigo agora em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos aqueles que estão desempregados, mas estão buscando uma vaga de emprego, estão se preparando para poder fazer e exercer o melhor nesse tempo de dificuldade sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu abençoo todos os empregadores, empreendedores, aqueles que são idealizadores de projetos que ainda estão em andamento, precisando de um fortalecimento, e quando gerarem uma vaga de emprego, que essa pessoa venha para somar. Eu te peço em nome de Jesus que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que oram comigo nesse momento. E eu agradeço por essa tarde de sexta-feira e pelo final de semana que vem vindo aí e por tudo que vai acontecer nesse primeiro final de semana de fevereiro, e que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração
É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Até amanhã. Deus abençoe. Vê se dorme, irmão. Vai descansar. Grande abraço.